essa semana. João Batista, ele era um moço distinto. E além de muito distinto, esse João Batista era um homem muito enigmático, muito difícil de compreender, porque a gente não sabe de onde vem, nem para onde está indo. Um homem completamente diferente, e essa sua diferença é o que faz ele ser completamente distinto e enigmático por causa de sua missão. De todos nascidos de mulher, disse o Senhor Jesus, ninguém é maior do que João. João, fruto de um casal. Olha só como é interessante, como é que é o projeto de João. Ele é fruto de um casal que respirava e transpirava, por um lado, esperança, que é o caso do seu pai Zacarias. E exatamente essa qualidade que os seus pais alegam ou alegaram para que a gente soubesse hoje aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos. Ou seja, João era um homem que foi fruto de a perseverança de sua mãe e da esperança do seu pai. Perseverança e esperança igual a João, esse enigmático, esse homem distinto, obscuro, esse misterioso que nos encanta todas as vezes que lemos esse João. João foi resultado de um coração esperançoso, como eu disse. Coração esperançoso do seu pai Zacarias. Fruto de uma oração respondida de sua sincera e idosa mãe Isabel. Diante dessa junção de esperança e perseverança, como eu disse, nasce no João, o sumo sacerdote de Deus. João foi o sumo sacerdote por excelência, a gente vai ver daqui a pouco, como também por direito e dignificação divina. Ele não exerce a função de sumo sacerdote, mas por dignidade e por nascimento ele é. Seu pai Zacarias pertencia à família de Abias, que é a família sacerdotal, como todos sabem. A sua mãe Isabel pertencia à família de Arão, nesse caso aqui, o sumo sacerdote. Por descendência, João tinha todo o direito de ser o sumo sacerdote. Ele tinha por sangue, no sangue, essa sua função sacerdotal. A questão é por que ele não exerce o sacerdócio em sua época? Por que lhe privam de exercer aquilo que estava já em seu DNA? Tanto o seu pai como a sua mãe era da família sacerdotal. E mais a sua mãe aqui, como a gente viu, a Isabel, era da família de Arão. A família de Arão era a família do sumo sacerdote. Por descendência, como eu disse, João tinha todo o direito de ser o sumo sacerdote. Mas Deus, e ainda mais, Deus o chamou. Isso aqui faz a diferença muito grande. E isso que a gente torna João completamente distinto. Não é somente por natureza que ele deveria ser. Deus também o chama. Está vendo que não é qualquer um que está diante de nós? É João, o enigmático. Mas João não pôde exercer a missão no templo como sumo sacerdote em sua época. E justamente porque no templo se encontrava um outro que se dizia ser sumo sacerdote, que era Anás. A gente sabe que o sumo sacerdote Anás, ele foi escolhido como sacerdote pelos romanos para continuar mantendo o povo de Israel em suas mãos. Era um pacto de política. Você será o sumo sacerdote, Anás, mas eu quero os judeus em minhas mãos. Então você percebe que nem por nascimento e nem muito menos por dignificação divina, Anás era o sumo sacerdote. Ninguém o convidou para estar lá. Ele estava lá com um jogo político. Os romanos o colocou como sendo sumo sacerdote para continuar tendo a nação de Israel em suas mãos. A cadeira de sumo sacerdote ficou nas mãos de Anás e de sua família por um tempo. Depois de Anás veio seu gêmeo, Caifás. E por causa disso, João não pôde exercer o trabalho ministerial no templo. Tem que imaginar uma pessoa que tem por natureza e dignidade uma função e lhe é privada dessa função por jogos políticos ou por jogos políticos. Não poder exercer aquilo pelo qual foi chamado por causa de jogatina de seres humanos. É o caso aqui do nosso amigo João. João não pôde exercer porque tinha alguém lá que não foi convidado. Tinha alguém lá que foi colocado por causa de jogo político. Tendo que fazer do deserto o seu lugar de encontro com Deus. Ou seja, é no deserto que o João exerce a sua função de sumo sacerdote. Ele não pôde exercer no templo, porque no templo tinha alguém
nenhum lado. É interessante que o deserto é um tema bem presente na vida cristã, né? O deserto aqui não é somente local geográfico, mas o deserto aqui é um estado de alma. Quando você olha para o lado, não tem nada, nada que você possa colocar a sua confiança, alguma coisa palpável, tangível, não sobra nada. A única coisa que sobra no deserto é Deus e a sua eterna presença, que é capaz de nos reformular por dentro, dando sentido àquela vida que antes nós achávamos que não tinha mais. Então o deserto é um tema presente na vida cristã. Quem aqui já não passou por um deserto? O pessoal me chamava antes de beduíno, eu vivia no deserto. O cara que não saía do deserto, mas estava sempre aprendendo, saía mais maduro. Olhava para trás e dizia: eu agradeço o Senhor por ter passado por isso. A minha fé, a musculatura ficou mais forte cada vez mais. A crise que é esses desertos da vida nos permite, por exemplo, um amadurecimento espiritual. Não é à toa que o João vai para o deserto. Não é à toa que ali Deus faz a sua escola cristã. Para aguentar e suportar tudo aquilo que viria posteriormente, teria que ter um deserto para começar a missão. João foi um homem diferente, Lucas, que soava estranheza àqueles que o ouviam. Quando analisava pela primeira vez, estranho esse nome, que vestia uma roupa diferente, que se alimentava diferente, que tinha uma morada diferente. João era um sujeito muito diferente. Antes do seu nascimento, a gente já viu, João era diferente não somente porque se alimentava diferente, não porque se vestia diferente, mas porque a sua missão era diferente. No ventre ele entende isso. Ele entende o que lhe reservaria quando saísse da barriga de sua mãe. A sua diferença já no nascimento. Lembram? Ele é fruto de um coração esperançoso do seu pai e de uma perseverança de uma idosa mãe. Isso aqui já é um produto de uma diferença. Não é qualquer um. Não é para qualquer um isso. Por isso que Jesus, quando olha um homem como esse, ele vai dizer: os nascidos de mulher, ninguém é mau que o. Porém, aquele que é menor no meio de Deus é maior que ele. Esses paradoxos que a Bíblia põe diante de nós, né? Ao mesmo tempo que o Senhor nos elogia, ele nos abate, porque ele sabe que o elogio pode produzir arrogância. A arrogância não produz, como um verdadeiro cristão. A diferença de João devia-se à sua relação com o seu Deus. Antes mesmo do seu nascimento, esse moço era cheio, como a gente sabe, do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de Deus, ela é uma pessoa que produz diferença. E ela não somente produz a diferença, mas ela produz a diferença em todo e qualquer lugar que ela se insere. É uma diferença que se apresenta e que torna diferente do local que ela está. É uma diferença que contagia, percebe? Não é uma diferença que diz: nossa, que cara esquisito. Não, é uma diferença que, ao dizer cara esquisito, me atrai a esse cara esquisito. João tinha um monte de seguidor. Por mais absurdo que fosse o João, as pessoas sabiam que diante dele tinha um homem de Deus. Então a diferença de João não é porque ele se vestia diferente, mas porque ele trazia alguma coisa que para aquela sociedade era diferente. Por quê? Deus. A gente está falando aqui de uma sociedade completamente religiosa, né? Uma sociedade que batia no peito e dizia para os outros: eu sou filho de Abraão. Aí Jesus corta as asas dizendo que Deus pode até fazer uma pedra tornar filho de Abraão. Não é o fato de você dizer que é alguma coisa que vai de fato afirmar aquilo que você tem dito. Mas é uma beleza. Eu sempre coloquei isso para mim. O João, ele era esse ser enigmático, esse ser diferente, porque dentro de si trazia a diferença. Não era por beleza divina, porque isso não tinha. Imaginar um homem que vem de um deserto, um estado que João vinha, e com a sua mensagem atraía pessoas para ouvir cada vez mais. O que é mais interessante, um livro da parte desse João, é que quando ele percebe claramente o objetivo da sua missão, ele faz questão de anunciar. Está vendo ali? É o cordeiro. É ele que tinha cuidado do mundo. Ou seja, ele afirma. Ele diz assim: a partir de agora é vocês com ele. Não tem mais nada que fazer com vocês aqui. Por isso, ele é diferente. Por quê? Ele é capaz de produzir a diferença onde estiver e com quem estiver.
Sabe aquela pessoa que consegue manter a diferença em todo e qualquer lugar? Não se adapta ao lugar, não se permite ser coagido por ele, não se permite ser influenciado, mas influencia porque está cheio de Deus. Essa é a grande virtude. João, ele se inseria no lugar e modificava todo lugar porque ele tinha alguma coisa que lhe fazia diferença. Uma vida como a de João, o Batista, em primeiro lugar, nos fascina. E uma vida como João Batista também nos encanta. E também, além de nos encantar, nos contagia todos a viver como ele é. É por isso que a nossa vida deve estar cheia de Deus. Não é uma opção, é uma necessidade. Eu preciso estar cheio, porque ao estar cheio que vai me permitir vencer as tribulações da vida. Percebe que não é uma opção, a gente precisa disso. E a gente vai encontrar na Bíblia diversos apontamentos para se encher de Deus. Parece que isso está em nossas mãos também. A gente sabe que é a vontade dele, mas parece que há uma relação entre a vontade dele e a nossa, porque eu quero. E esse fato de afirmar que eu quero, de antemão Deus já disse que eu queria isso com você. Então esse homem produz diferença porque ele estava cheio. E esse cheio era tão interessante que transbordava. Quando procurava o João, encontrava um testemunho de Deus. Imagina isso acontecer com a gente, hein? As pessoas nos procuram e quando nos procurar encontram Cristo. E quando é apresentado a elas, muda completamente suas vidas. Sem abrir a nossa boca. Só se encontraram com Cristo, que se encheu dentro de nós e transbordou. Já vi testemunho de pessoas que, ao olhar para outra pessoa na sua face, via alguma coisa que colocava elas de joelho. Transbordava. Não é uma opção, é uma necessidade. A gente precisa ser cheio. João era um moço diferente. Morou em um lugar diferente. Comeu uma comida diferente. Se vestia com um modelito diferente. Como é diferente esse João, né? Mas tudo isso tinha a sua razão de ser. Quando você olha a frase como João, você tem que olhar o contexto pelo qual João se inseria assim. Se você for ver a história, vai entender daqui a pouco por que João se vestia, comia e morava dessa forma, a ponto de ser completamente diferente. A gente sabe que, como sumo sacerdote, o João não poderia vestir qualquer roupa. Ele teria que vestir uma roupa do sumo sacerdote. Só que a roupa do sumo sacerdote estava com os humanos, com Anás e com Caifás. E como ele não poderia vestir qualquer roupa, ele foi se vestir de pele de camelo. Era o modelo da época. João ele não poderia comer qualquer coisa. Como sumo sacerdote, ele não poderia. Como um sacerdote já não poderia, imagine como um sumo sacerdote. Tinha uma comida especial. Só que a comida especial estava com os humanos, com Anás e com Caifás. E aí João vai ter que se alimentar de gafanhoto. Tem alguma coisa mais nutriente do que gafanhoto, que mel? João nunca teve uma gripe, que era nutriente. Gafanhoto e mel silvestre é a comida de sumo sacerdote. Pode imaginar um negócio desse? João não exerceu a sua função no templo, porque no templo estava o Anás e o Caifás, representando o sumo sacerdote. O que João faz? João faz no deserto o seu templo. O que é mais interessante é onde se encontra Deus no meio de tudo isso. Será que Deus está no templo? Que para os judeus era tão sagrado e importante? Aonde está Deus em meio a essa crise de João? Deus está lá, como diz o verso 23. Olha o verso 23 aqui. Onde está Deus? João respondeu com essas palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Onde estava Deus? No deserto, como seu sumo sacerdote. O Senhor Deus fez questão de abandonar o templo e ir lá para o deserto acolher um homem que foi rejeitado naquele caso pela sociedade de Israel. Onde é que Deus exerce a sua função? No deserto, com o seu sumo sacerdote, preparando o sumo sacerdote para apresentar o maior presente que a humanidade iria receber. Tinha que ter uma preparação divina para isso. Não poderia ser qualquer história. Não
poderia ser o seminário de Gamaliel, não poderia ser o seminário de Caifás, não poderia ser o seminário de Anás, não poderia ser o seminário daquele da Arimateia. Deus teria que instruir pessoalmente esse homem para a missão que ele ia fazer. Ele estava no deserto, preparando o sumo sacerdote dele para anunciar o maior de todos os presentes que a humanidade iria receber. João foi preparado por Deus para nos apresentar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João foi preparado por Deus para apresentar aquele que iria resolver a nossa história. Sabe, a gente um dia tropeçou na história, a nossa história ficou completamente bagunçada, precisava de uma intervenção divina, e justamente isso que João quer dizer. É dessa intervenção, é desse Cordeiro anunciado que João vai falar. Mas para falar não poderia ser qualquer. Tinha que ser o João, preparado por Deus no deserto, com aquela vestimenta, com aquele alimento, com aquela função. Quando disse, ninguém retrucou. Todo mundo sabia. Quando aquele homem apontou, ao olhar, aquele homem estava dizendo a verdade. Como nós precisamos aprender com João de vez em quando, né? Há no meio evangélico cristão uma arrogância e uma falta de humildade que a gente não sabe de onde isso foi tirado. Uma maneira de querer sobressair os outros, um achar que prega melhor, o outro diz que prega maior, o outro porque foi dos seus pais acha que é uma cantora. Arrogância que a gente não sabe, tem que aprender com o João. Em que esse povo, o que esse povo tem se inspirado? Quando a gente coloca uma figura como essa para a gente meditar na noite como essa, é esse princípio que a gente deve absorver. Não se permitir ser conduzido como anda conduzindo a sociedade. A gente vive nesse capitalismo louco, onde o garoto quer o iPhone 3, ele precisa do iPhone 4, com as mesmas funções, não porque há uma necessidade do iPhone, mas porque ele quer mostrar para o outro que tem um 4. Play 4 até pode, tem que colocar o Play 4 porque o gráfico está 14, o Play 3 está certo. A questão aqui é o seguinte, é o consumismo exagerado. Lá no colégio tem uma mocinha que ela contou, falou para mim, eu tenho 30 pares de sapatos, com só 2 pés. Para que 30 pares de sapatos? Para combinar com cada vez de bolsa que eu tenho. Consumismo exagerado. Não precisa e compra porque isso a psicologia chama de neurose compulsiva, né? Quando você compra coisa sem necessidade. Eu quase estava entrando nesse negócio aí. Não podia ver um livro que comprava. Tem mais 500 para ler, mas fica aqui, você vai ler o quê? Neurose compulsiva. Não pode ver que é comprar. Gasta dinheiro de forma desnecessária. Embora que para mim o livro não é um hobby, ler não é um hobby, ler é um trabalho. Área de missa não lê. Tem uma historinha aqui engraçada. Eu até contei isso aqui, acho que pela manhã, ou se foi à noite, não lembro, em outra ocasião. O pastor estava na grama, na sua casa, estava na igreja, na porta da igreja. Aí passou o mesmo da igreja e falou assim: pastor, trabalhando? O pastor na boca descansando. Passa 2 horas, aí depois ela passou em cima dos livros, preparando a mensagem. Aí o irmão se levantou na janela e falou assim: pastor, está descansando? Não, estou trabalhando. E o pessoal acha que isso não é trabalho, que o trabalho é só braçal. Que leitura, lidar com conhecimento não é trabalho. Você sabe que isso é verdade? A pena é mais leve do que a pá, né? Não esconde isso. A pena é mais leve do que a pá. Então a gente tem que fugir dessa loucura que é esse mundo. A gente tem que se esperar em homens como João. O homem que, mesmo sabendo o que era, se colocava nos pés para amarrar a sandália, porque se sentia indigno. Quanto mais nos bajulam, a tendência é ficar com o ego lá em cima. Isso é completamente errado. Isso não é aprender esses homens de Deus como a gente escreve aqui no João. Às vezes eu penso que nós, como povo de Deus, não temos aprendido nada sobre a pessoa de Deus. A maneira que a gente vive de vez em quando. Eu não digo com base no discurso, o discurso é até bonito, o discurso dá até para aplaudir. A questão é a diferença, a desassociação do discurso da prática. O discurso é bonito, é humanitário, aquele professor que é dado ao socialismo, né? A gente tem que dividir
que tinha um menino lá na classe que estava falando isso, professor, esse negócio aí de capitalismo e tal, está por fora, hein? O negócio é o socialismo, não é o negócio do socialismo? Vamos fazer isso agora. Vamos supor que você tirou na mão, 9,5, vamos socializar sua nota. Aqui ele tirou 4, vamos dar uma nota só para ele, você vai ficar só com a média, tá bom? Não, meu cara,